Pós-antropologia, eu sou bacharel em Ciências Sociais pela UERJ. E essa apresentação que eu vou fazer agora aqui é parte da minha dissertação de mestrado, que envolve o processo simbólico de empoderamento das mulheres e pessoas LGBT em um centro cultural que existia até abril agora, na zona norte do Rio de Janeiro, que se chamava Motim. Eu vou passar por alguns tópicos, vou falar o que foi o Motim, vou conceitualizar esse meu objeto e tratar sobre a questão que eu coloquei no paper, que é sobre a resistência das subculturas jovens e as mulheres e pessoas LGBT enquanto classes sociais. Bom, vou passar um slide aqui. Vou apertar Se colocar em apresentação, do terceiro ícone, né, do canto superior. Não, cá embaixo já. Agora foi. Bom, a Motim era um centro cultural que ficava em Vila Isabel, lá no Rio de Janeiro, perto da UERJ. E a proposta principal desse espaço era que fosse um local de ocupação das mulheres, da população LGBT, como as sócias colocaram para mim, pela dificuldade que esses grupos têm de se inserirem em espaços muito masculinos, heteronormativos. E era um espaço que ficava no topo de uma rua muito íngreme lá no bairro de Vila Isabel. Essa daqui é a foto que eu tirei da fachada da Motim, como vocês podem ver. Esse aqui do lado era o portão que funcionava que era um portão de estacionamento, mas era por onde entrava o público. Essa porta do lado era uma porta que dava para o segundo andar, porque a Motim era um imóvel de 3 andares. Os eventos eles só aconteciam no primeiro, porque no segundo e no terceiro era a residência de uma das sócias. Bom, esse daqui é o interior da Motim, era um espaço bem amplo, tinha vários sofás, mesas. Aqui é um exemplo de um evento que teve, que foi a Feira Motineira, onde teve exposição de zines, de artes plásticas. E lá também tinha uma área infantil para as crianças, tinha um bar. E, se eu achar aqui, também uma das coisas que eram os principais tipos de evento que tinham lá eram apresentações musicais, não só exposições e coisas assim. Isso aqui é um exemplo, como eu coloquei, que tinha um espaço que era reservado para as bandas colocarem merchandising, coisas assim. E esse daqui é a foto do bar. Eu peço desculpa que a foto está um pouco borrada, porque eu tirei ela com uma câmera analógica. Aí ficou um pouco borrado assim. E a Motim, eu acabo colocando ela como um espaço jovem não só não pela faixa etária das pessoas que acabavam frequentando o espaço, porque eu vejo a Motim como um reflexo da juventude enquanto um commodity, enquanto aquele pensamento que a idade é só um número, a idade está na nossa cabeça. E a Motim era frequentada por pessoas majoritariamente na idade universitária, de 18 até uns 30 anos, mas existiam pessoas mais velhas que frequentavam lá também. E tudo que acontecia lá dentro era voltado também para essa faixa etária, tanto que o preço dos produtos que tinham no bar sempre eram colocados com lucro muito baixo, para ser acessível para essa população. Bom, agora vou conceitualizar um pouco o meu objeto. Falar o que significa exatamente o empoderamento, por que eu coloco ele como um processo e por que eu coloco ele como simbólico. Bom, o empoderamento eu acabo colocando pela percepção da teórica feminista Sarah Mosdale, que ela bota o empoderamento como redefinir o que é possível para nós sermos e fazermos em relação ao que acontece com os homens. E para isso, ela coloca 4 aspectos principais para o empoderamento. Em primeiro lugar, é preciso que a pessoa esteja em uma posição de desempoderada, no caso das mulheres em relação aos homens. Ele não pode ser dado, mas ele precisa ser conquistado pelas pessoas que buscam se empoderar. Existe essa noção de que tem pessoas tomando decisões sobre a sua vida, e o empoderamento ele é um movimento contínuo, ele não é um fim, ou seja, não existe um estado absoluto de empoderamento. E da mesma forma que eu analiso esse tipo de empoderamento que a Sarah coloca para as mulheres, eu consigo observar isso também com relação às pessoas LGBT. Porque a gente também consegue encontrar pessoas que estão lutando pelo seu empoderamento, que estão em uma posição de desempoderamento em relação à parcela heteronormativa da sociedade,
E existem também pessoas tomando decisões sobre a sua vida. Nós podemos pensar até, por exemplo, que até poucos anos atrás o casamento gay era proibido no Brasil. Isso é um exemplo. Bom, por que eu vejo o empoderamento na Motim como simbólico? O empoderamento, esse processo de empoderamento. Primeiro, eu acabo me guiando um pouco pelo antropólogo Geertz, que acaba colocando a cultura como semiótica, aquela coisa da ter significados, que o nosso trabalho, enquanto pesquisadores, é analisar e interpretar esses símbolos. E a outra questão é por parte do pesquisador cultural Dick Hebdige, da Escola de Birmingham, que ele fala sobre a questão da construção do estilo, que é basicamente a apropriação de objetos mundanos para se construir essa identidade subcultural. E esses objetos, ao mesmo tempo que eles são um alerta, ele usa essa palavra, um alerta para o resto da sociedade sobre essa presença dessa diferença, para as pessoas dessas subculturas eles acabam sendo um símbolo de orgulho. E eu acabei vendo isso também lá na Motim. Eu trouxe aqui um exemplo. O que eu vejo são os adesivos que são colocados lá nas paredes, são as pinturas, são todos essas imagens que acabam remetendo a essa... Como é que eu posso falar? A esse empoderamento, a esse processo de empoderamento, a essa subcultura que acaba tendo lá dentro, e também as bandeiras LGBT que são espalhadas por todo o espaço. Esse daqui é um exemplo desse portão que fica do lado da área infantil, que é cobrindo uma porta que dá lá na primeira imagem da fachada, aquele portão que dá para o segundo andar. Esse daqui dá para o corredor que vai também para o espaço, então é uma forma de controle das pessoas entrando e passando pelo espaço. Então eu acabo vendo esse processo do empoderamento das mulheres e pessoas LGBT na Motim exatamente por ser um processo, porque é um movimento contínuo, não é um fim, e ele é simbólico exatamente por esse empoderamento ser promovido e exposto por esses signos interpretáveis no campo. Então, aí eu volto para aquela questão que eu tinha discutido no paper, que é se seria possível pensar nas mulheres e pessoas LGBT enquanto classes sociais em um processo de resistência subcultural jovem na Motim. A Motim, ela é um espaço intimamente ligado à subcultura Riot Grrrl, que é uma subcultura vertente da subcultura punk, que começou lá na década de 90 pela insatisfação das mulheres com a falta de representatividade que elas tinham dentro dessa subcultura. E só voltando um pouco, porque isso vai ser necessário, como que é abordada essa questão da resistência subcultural. Isso é parte do que eu uso no meu arcabouço teórico da minha pesquisa da Escola de Birmingham, da teoria subcultural, que fala que as subculturas jovens, elas vêm de uma coisa que eles colocam que é a parent culture, não necessariamente a cultura dos pais dessa juventude, mas a cultura que é pai e mãe dessa subcultura, que está em um processo de resistência, não só com a sua parent culture, mas também com a cultura dominante, que é a cultura das classes dominantes na sociedade. Então, como a resistência dessas subculturas jovens, ela é um reflexo, portanto, de acordo com a teoria subcultural, um reflexo do conflito de classes. Mas então, quais seriam essas classes nesse processo, já que a Motim é um espaço subcultural da subcultura Riot Grrrl? Para isso, eu trago a teórica feminista Monique Wittig, que ela coloca que a categoria mulher não é a origem da nossa opressão. Na verdade, ela é uma marca do opressor em cima da gente. E que por isso nós podemos nos entender enquanto uma classe social que está num conflito com os homens. E eu vejo dessa mesma forma a parcela LGBT da população que está como uma classe social perante a parcela heteronormativa da sociedade. Mas então, aí eu coloco, é isso então que está acontecendo dentro da Motim, essa resistência subcultural jovem? Bom, primeiro, a resistência que está acontecendo ali é uma resistência contra a cultura dominante na sociedade, que é sexista e LGBT-fóbica, e ela está em resistência contra uma parent culture. Nesse caso, como eu estou trabalhando com a subcultura Riot Grrrl nesse espaço, eu coloco que seja, na verdade, a própria subcultura punk, que foi na origem da subcultura Riot Grrrl, de onde ela veio, e que desde o início está nesse processo de resistência por ser o movimento que as pessoas dessa subcultura colocam como não tendo essa representatividade para as mulheres. E aí, a partir dessas minhas observações, eu passei 8 meses em campo na Motim, eu posso colocar aqui
exatamente isso que está acontecendo. É uma subcultura Riot Girl dentro do espaço que está em resistência contra essa cultura dominante sexista LGBTfóbica e também perante a sua parent culture, que no caso é a subcultura punk. E esse processo de resistência, ele acontece exatamente a partir do processo simbólico de empoderamento das mulheres. E, no caso, essas subculturas, como as subculturas jovens, elas são exatamente um reflexo desse conflito de classes. A subcultura Riot Girl, as classes que estão presentes nesse processo de resistência, exatamente as mulheres e a população LGBTQIA+. Tá. Então, só já fechando aqui, porque é uma apresentação mais rápida. Essas questões que eu acabei trazendo um pouco aqui são questões que estão na minha dissertação de mestrado. E, acima de tudo, o que eu estou querendo com essa pesquisa não é só discutir sobre a motim, discutir sobre esse processo de resistência, mas é, na verdade, um apelo que eu faço para que o estudo das subculturas jovens ele seja mais proeminente nos estudos da antropologia. A minha monografia quando eu concluí o bacharelado foi sobre a subcultura emo, e eu percebi a falta de dados que tinham, a falta de pesquisas em campo diretamente com a subcultura emo. E a gente tem muitos trabalhos que são feitos com a subcultura punk, com o funk carioca, com a subcultura do heavy metal, mas elas são mais proeminentes exatamente por serem subculturas que estão mais presentes no cenário independente no Brasil. Só que, como o Gilberto Velho acaba falando, as nossas interpretações, elas são uma no mar de interpretações, pela facilidade que a gente tem acesso ao campo. Só que a minha interpretação sobre a motim vai ser a única. E isso é muito triste, porque a motim acabou, infelizmente. E eu, pelo que me foi passado pelas sócias, eu fui a única antropóloga a estar lá em campo. E a minha pesquisa é basicamente isso. Enfim, é isso. Muito obrigado, Ramona. As outras duas pessoas que apresentariam, ninguém chegou, né? O Erlich? Não. E... Cara, bicho, a pessoa ainda tá filmando só.